Viverei para compreender até onde vai o teu poder, com os limites do meu viver. Eu nunca o medirei. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir o louvor, ele não dispersa a gente, viu? O louvor, ele nos ajuda a chegarmos nas profundezas. Vamos procurar o nosso lugar, sentar. Hoje nós começamos nossa manhã da melhor forma. Fomos à casa do Senhor, escutamos sua palavra e recebemos o seu corpo, comemos o seu corpo e o seu sangue. Do jeito que ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E hoje o Padre disse para nós o que é essa vida eterna. A vida eterna, ela não deve se preocupar apenas com o que vai acontecer depois da morte. A vida eterna começa quando? Agora. Ou a vida eterna começou no dia em que fomos concebidos. Ninguém morre para ir para o céu ou para ir para o inferno. A gente já começa a trilhar o caminho aqui. Como foi a experiência ontem de ter errado o caminho? Quem errou o caminho, levanta o braço. Como foi a experiência de ter errado o caminho ontem? Quando vocês chegaram ali, viram o quê? A Marília. E a Marília disse o que para vocês? Qual o quê? Sentimento de terra. Sentimento de ter errado. E vocês pensaram em quê? Por que vocês erraram, gente? Quem é que sabe assim dizer por que foi? Qual foi a sua intuição de ter ido por aquele caminho? Porque parece que é mais detalhado. Muito fácil, né? Quem mais? Na hora que Pedro fez a pergunta lá, na hora que o Pedro disse, vocês precisam escolher. O que foi que veio na mente de vocês quando olharam para esse local? Diga aí para mim. Ei, oi, tô falando. Pode dizer, hoje nós vamos conversar de manhã. Hoje eu vou mexer com vocês. Assim que o Pedro falou, assim que o Pedro disse, você tem dois caminhos. Aí você pensou, e aí por que você foi para lá? Hein? Mais fácil. E vocês não podem estar imaginando que o eu mais um pode ter sido um caminho mais fácil que Deus quis para chegar em vocês? Pode ter, talvez, aparecer outros caminhos. Mas o eu mais um foi melhor. A gente vem com os amigos, e tem praia, tem piscina, tem brincadeira. Fiquei com a pessoa, curti a pessoa, arrumei amizade. E aí a gente descobriu que Deus facilitou o nosso caminho. E aí eu digo para vocês, olha, para mim, Deus facilitou meu caminho com 17 anos.
eu poderia ter experimentado mais coisas. Eu dizia ontem para vocês, eu estava no período da descoberta. Mas Deus me mostrou um caminho fácil também. E eu agarrei esse caminho até hoje. Até o dia de hoje. Mas eu queria começar entregando a vocês esse pedacinho de papel. Você vai tirando o seu e vai passando até chegar lá. Bem rápido. Tire só o seu. Tá aqui. A mãe da Miriam morreu para que o pai da Miriam pudesse encontrar a salvação. A mãe da Miriam morreu para que seus filhos não ficassem a vagar pelo mundo. A mãe da Miriam morreu se gastando. Quem reza tem coragem de dizer para Deus: aqui estou, Senhor. E eu gostaria de nós fazermos o nosso momento agora de oração, de efusão seguinte. Todo mundo fique calmo. Aqui está o que vocês querem. Nós vamos rezar agora para que você... Ontem nós cantávamos um refrãozinho de uma música que dizia o quê? É preciso crer e confiar. É assim? Ele nunca vai tirar a sua liberdade se não quer ir. Mas se tiveres coragem e a loucura de acreditar, então irás provar, ele pode muito mais. Ó, aqui é o que vocês podem. Aqui é o que vocês podem. E o que é que Deus pode na vida de vocês? O que é que a música diz? Então irás provar, ele pode muito. E aí nós vamos cantar essa música. E à medida que nós formos cantando essa música, eu queria que vocês fossem levantando e colocando esse papel ali no nosso painel do Encheios. Com teu amor, Senhor, vem surpreender-me. Com teu olhar, Jesus, vem conquistar-me. E te amarei sem medidas, te adorarei sempre mais e mais. Com tua voz, Senhor, rasga meu coração. Se vem romper minha surdez, então seduzir-me, arrastar-me a ti, desposar-me para sempre, Jesus. Para sempre, Jesus. Vem com teu amor, vem com teu poder. Vamos aplaudir aí o que nós queremos. Aplauda com força. E agora eu vou pedir só os servos para ficar auxiliando aqui o que for caindo e recolocando, sem a gente se dispersar, tá bom? Mas vamos abrir a nossa Bíblia, abrir aí sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de São João. São João veio ensinar o eu mais um.
Hoje, São Mateus falou para nós sobre a semente, né? E o padre falou de 3 coisas importantes. Vocês lembram? Semente, foco e liberdade. Como foi bom, né? Entender a palavra de Deus. Agora, no Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 12. São João, capítulo 15, versículo 12. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida aos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Palavra da salvação. Mas nós vamos ler de novo, tá bom? 12. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida aos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Palavra da salvação. E ontem a Marília utilizou São João 14, no versículo 22, a partir do versículo 21, né? Em que Judas, o que não foi o traidor, perguntou a Jesus o quê? Vocês lembram? Olha aí no versículo 22. Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Gente, essa pergunta ela ficou assim, fervendo dentro de mim. Por que razão Jesus quis trazer você para o Eu Mais Um e não seus amigos? Olha para mim, deixa o painel lá. Por que razão Jesus quis trazer você e não outro coroinha? Por que razão, Vinícius, Jesus quis te trazer lá? Pernambuco, onde tu estás? Para o Eu Mais Um. Será que foi só para ver a Júlia? Por que razão, Everton, tu veio de novo? O Eu Mais Um. Por que razão, Lara? Tu tá aqui sem as tuas outras amiguinhas, sozinho? Será que a cama está sendo aí teu consolo? Amparando as carências? Por que razão, Gleison, aconteceu tanta coisa para você estar aqui? Porque foi tão difícil? Porque foi nos 45 minutos do segundo tempo.
Porque vocês, jovens, perguntam-se de tantas coisas e não se perguntam por que Deus está revirando tudo para chegar na vida de vocês. E olha, e Deus não está esperando, Júlio, você chegar a 25 anos, a 30 anos, a 40 anos, a 50 anos, porque nós precisamos ter cuidado para não entendermos que a vida em Deus é quando eu estiver velho. Por que, Kailan, Deus quis te trazer para cá? Porque razão não foi outra pessoa. Porque Cecília não foi outra pessoa. Por que foi você? Será que é porque o seu pai tinha dinheiro? Será que é porque sua avó lhe deu dinheiro, sua tia pagou por você? Por que razão Jesus trouxe vocês para cá, Jó? Por que razão? Você veio lá de Acaraú para cá. Por quê? Por quê? Porque Jesus me trouxe, Adriano. Por que eu estou aqui? Será que é porque eu sou o coordenador? Será que é porque eu sou o cofundador? Será que é porque eu comecei o Eu Mais Um? Porque Jesus me trouxe para cá. Por que Jesus trouxe você para cá, Gabriel? Por que, Miguel? Os discípulos perguntaram isso a Jesus. Por que para nós e não para o mundo inteiro? E o que Jesus responde aí para Judas? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos nosso lar. Para que é que Jesus fez isso? Para que é que Jesus fez tudo isso? Por que foi você? Mas por que foi você, Everton? Por que foi você, Pedro? Pedro lá atrás. É tu mesmo, Pedro, que olhou para trás. Para fazer morada. Agora eu quero dizer uma coisa para nós. Vocês têm a noção de quem é Jesus, não tem? O Filho de Deus, morreu na cruz. Agora imagina essa pessoa querer fazer morada em você e em mim. Será que ele sabe quem eu sou? Será que Jesus sabe quem você é? Será que Jesus pensa que você é só mais um jovem? Só um jovem? Só um jovem, Adriano? Sim, não faço nada. A única coisa que eu sou é coroinha. Será que foi porque tu é coroinha que Jesus disse que quer fazer morada em ti? O que tem aqui para Jesus? O que tem nessa vida aqui para Jesus? O que tem na sua vida para Jesus? O que vocês têm para dar a Jesus? Eu estou feliz porque eu estou no meio dos amigos de Jesus, Paula. Há alguma felicidade em você por ser chamada de amiga de Jesus? Pode ficar calma. Tem felicidade aí? Ou a felicidade é só porque tá aqui deu mais um começo divertindo, brincando longe dos pais? A alegria em vocês, a alegria em você, porque Jesus disse que você é amigo dele. Como é que os amigos vivem? Juntos,
felizes. Como é que você é amigo de uma pessoa? Tem, Vinícius? Pode falar. Tem amigos? Amigo de quê? Pra quê? Amigo pra fazer o quê? Pra tudo? Pra quem são capazes de entrar na frente de uma bala por ti? Que bom, vamos aplaudir. Será que os nossos amigos Cecília, né? Porque tem muitas Cecílias, não tem? Aqui as duas Cecílias. Será, Cecílias, que as amigas de vocês são capazes de, na hora que alguém estiver falando mal de vocês, e elas entrarem no meio e dizer, não falem mal das minhas amigas? E mesmo que seja verdade o que vocês fizeram, elas vão dizer assim, é mentira. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós não temos que ter amigos assim de verdade. Por isso que eu aplaudi o Vinícius. Os nossos amigos, eles devem ser assim, Lara, de verdade. De verdade. Por que Jesus chamou os discípulos de amigo? Porque Jesus não ia confiar a preciosidade dele para qualquer pessoa. Porque Jesus queria confiar uma vida, que a vida dele não se acabasse apenas no evento da multiplicação, não se acabasse apenas no evento lá quando ele lavou os pés dos discípulos, não se acabasse apenas quando ele ressuscitou Lázaro, não se acabasse apenas quando ele deu de comer uma multidão de gente, não se acabasse apenas quando ele fez os discípulos fazerem uma pesca milagrosa. Quando Jesus chamou aqueles homens para ser amigo dele, chamou eles de amigo, Lara, sabe para que foi? Foi para que, morando neles, do jeito que você disse, eles pudessem continuar por causa da amizade. Para nós entendermos o valor de que é uma amizade. Aí eu digo para você, assim, se você começar a namorar o Arthur, pois é, mas se primeiro você não for amiga de Jesus, para gostar de Jesus mais do que o Arthur, o teu caminho vai ser vir para cá. Ninguém, e assim, pode tomar o lugar de Jesus. Que ele quis. Aí na sua vida. O que ele quis. Não foi ninguém. Não foi ninguém que veio dizer, João, eu quero fazer morar. Não foi. Foi ele mesmo. Ele disse lá, eu chamei você de amigo. Eu não quero que você venha ser servo, não. Não é como os servos deu mais um, não. Sabe qual é o servo que Jesus está falando ali, João, no Evangelho? É a pessoa que obedece à lei. É a pessoa que só faz as coisas porque tem que fazer. Os discípulos de Jesus não fizeram isso. Os discípulos de Jesus e Letícia fizeram porque amaram Jesus. O que é que tem na sua vida, Davi, para atrair a amizade de Jesus? E na sua também. O que é que tem na sua vida para Jesus querer ser amigo? Vocês querem ser amigo de alguém? Eu digo assim, de alguém que vocês acham que é pior do que vocês? Depende, ó.
Vocês querem ser amigo de alguém que usa droga, mata, é falso, é mentiroso, é covarde? Você quer ser amigo de alguém que vira as costas para você? Você quer ser amigo de alguém que lhe faz você passar por frustrações, que lhe humilha, que lhe larga, que lhe deixa? Você quer ser amigo de alguém que não lhe dá valor? Quer não? Por quê? Mas é aqueles ficam nervosos. Você quer ser amigo de alguém que não dá atenção pra ti? Tu fala e a pessoa tá nem aí. Como é o teu nome? Cauã, vamos sair, tá tal canto. Não, ou tu chama, ei, Pedro, vamos sair pra tal canto, e o Pedro nem te responde mensagem. Tu quer ser amigo dele? Por que Jesus quer ser nosso amigo? Se nós largamos ele, se nós deixamos ele, se nós somos falsos com ele, se nós o matamos, se nós o traímos, se nós o negamos, se ele para nós não é algo tão importante, aí eu vou dizer, será que todas essas coisas não são mais importantes do que o amigo Jesus? Jesus diz que a prova da amizade dele é dar a vida. E ele fez isso por nós. Jesus deu a vida por nós. Meus irmãos, preste atenção, estou terminando. A amizade, olha aqui para mim, a amizade com Jesus, ela é o fundamento de uma vida espiritual. A amizade com Jesus, ela é o sustento. Ontem, alguém dizia aqui para nós que era perigoso construir a casa sobre a areia. Porque se construir a casa sobre a areia, o que acontece? E vocês querem ficar numa casa que está prestes a cair? Pronto. Então, para nos tornarmos... Eu tenho um problema. Eu sou autista. Eu só sei falar se alguém estiver falando, olhando para mim. Para a gente ser sustentado na vida com Jesus, é preciso ser amigo dele. A amizade com Jesus nos sustenta e nos faz ofertar a vida a ele. Porque, gente, não tem coisa melhor do que a gente ter amigo e fazer alguma coisa por esse amigo, tem? Eu sou realizado quando eu faço algo por alguém. Principalmente alguém que eu gosto. Né? Satisfazer alguém. Ver alguém feliz por causa de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha amizade com Jesus, ela é o sustento da minha vida consagrada. A minha amizade com Jesus é a força da minha vida consagrada. Porque eu estabeleci uma amizade com Jesus, é que eu fui lá, ofertei a minha vida a Jesus. Sabe por que eu fiz isso?
Porque eu encontrei uma pessoa fiel. Porque eu encontrei uma pessoa que me ama sem esperar o meu amor. E quanto mais essa pessoa me ama, mais eu tenho um desejo de amar ela. Por quê? Porque eu sei que olhando para Jesus, eu olho para o amor. Eu olho para o que é perfeito. Eu olho para o que é cheio da graça. Coisas que eu não encontro em outro lugar e em outra pessoa. Por isso que o que me sustenta é a minha vida consagrada, é a minha amizade com Jesus. Eu dizia ontem para vocês, foi com 17 anos que a minha vida foi inaugurada. 17 anos. Agora em abril fez 30 anos que eu disse assim: eu me rendo, Senhor, a Ti. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu perdi muitas coisas. Perdi. Eu deixei muitas coisas. Mas eu não deixei nem perdi por deixar ou por perder. Eu perdi e deixei porque algo maior entrou na minha vida e me saciou. Ontem eu dizia para vocês como eu gostava de jogar vôlei. Eu ia para a quadra, eu joguei vôlei, irmãos, quando ainda a quadra da Senec nem tinha coberta. E nós jogávamos de 9 horas da manhã até 11h30, meio-dia. Ia embora com uma bolha de sangue debaixo do pé. Testemunhei aquela quadra sendo coberta. Era a empresa chegando com os ferros e nós lá, afastando os ferros para jogar. Depois começamos a jogar à noite, eu jogava até 1h da manhã. Sabe? Eu falo do vôlei porque foi algo muito marcante na minha vida, porque no vôlei também eu conheci pessoas. E no vôlei eu me realizei, fui competir em várias cidades. Tanto vôlei como handebol. Era bom jogador, viu? Apesar da minha estatura, mas eu era a melhor recepção do nosso time. Eu era a melhor defesa. Eu era um dos melhores ataques. Mas eu não jogava só porque não era tênis. Era. Eu tinha tempo de bloqueio, porque bloqueio não é só ter altura, é preciso ter tempo de bloqueio. Eu sabia sacar bem aonde eu queria. Eu disse para vocês, eu me realizava no vôlei, porque no vôlei eu via minhas potencialidades. No vôlei eu conseguia transmitir tudo. Minha força eu conseguia transmitir no vôlei. Olha a distração. Então, meus irmãos, eu perdi muita coisa. Mas eu não perdi nada que me fizesse querer de volta. E hoje, se vocês me perguntarem, você ainda joga vôlei? Se a gente for jogar, vou. Fui jogar agora nas nossas férias comunitárias e arrasei lá no Itarema. Com mais de 20 anos sem jogar. Entrei no time. Entramos, era o quê? 9 horas da noite. Eu fui sair 11 horas da noite sem perder uma partida. Mas eu tinha jogadores muito bons comigo também. Era um time. Mas eu não estava lá só por estar.
Eu costumo dizer para os meninos, que vôlei, eu não gosto de brincar de vôlei, que vôlei não se brinca. Eu gosto de jogar vôlei. Eu não gosto de brincar com a bola para lá e para cá, não gosto disso. Aí se eu for também jogar, tiver alguém que não sabe nem os fundamentos do vôlei, eu não vou. Por isso que eu disse, gente, eu perdi coisa preciosa. Eu deixei coisa preciosa para mim, coisa que era valor na minha vida, como jovem, como rapaz, como adolescente. Porque entrou uma pessoa, e essa pessoa entrou logo quando todos os meus amigos foram embora. E aí ele veio se tornar o meu amigo. Ele veio se tornar a pessoa por quem eu me apaixonei até hoje. Ontem eu estava me perguntando assim, né? Por que, quando eu dizia ontem das coisas que eu tinha perdido, eu me perguntava assim, por que que eu não busquei uma profissão? Me formei. Por quê? E ontem mesmo, quando eu ia dormir, eu me respondia, talvez porque se eu tivesse ido ser um enfermeiro, se eu tivesse ido ser um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, eu não estaria aqui com vocês. E aí vem mais pergunta, por que que hoje eu não sou casado? Porque se eu fosse casado, eu não estaria aqui com vocês. Porque com certeza eu teria me casado sem Deus. E eu teria construído uma família também fora dos planos de Deus. Por que eu não fui embora ver meu futuro lá longe, onde tinha mais possibilidade? Porque se eu tivesse ido, hoje eu não estaria falando para você, Gabriel. E talvez, a palavra que talvez eu disser, ela possa ser fundamental na sua vida a partir de hoje. E aí eu vou entendendo o valor e o sentido da minha vida. E eu não fico me lamentando por que que eu deixei, por que que eu não faço, por que que eu perdi. Porque para mim o que importa é isso aqui. Para mim, a felicidade é ver vocês. Quando eu cheguei aqui no Eu Mais Um, na quinta-feira, que a gente abriu essa casa e que eu vi que aqui vocês poderiam ter uma experiência de amor, o meu coração já ficou em paz. Cheio de paz. Quando a Júlia começou a pregar, o Marcos, aquela sexta-feira, eu já dizia para Jesus, obrigado, porque a sua obra começou a acontecer. Mas aí eu quero terminar falando sobre a amizade. Quando eu dizia para Lara que a mãe dela foi uma grande amiga minha, ainda somos, né? Às vezes eu vou no escritório, aí nós vamos relembrar nossa amizade, as nossas aventuras, nossas travessuras. A mãe da Júlia, tua mãe chegou na minha vida nos momentos mais importantes da minha vida. No auge de uma depressão louca, sua mãe, todas as horas de recreio, ela saía do recreio e ia para onde eu estava enxugar minhas lágrimas. E hoje tenho um profundo amor pela sua mãe. E lhe ver aqui é entender que quando eu e a Nádia conversávamos, eu já estava entrando na minha experiência com Deus, é ver também que o que eu transmiti à sua mãe está chegando em você. E vários de vocês. A mãe da Miriam, cadê a Miriam? A mãe da Miriam, minha
colega de aula, estudamos a vida inteira, terminamos o ensino médio juntos, depois fomos caminhar juntos na comunidade, na renovação carismática católica. Depois a Natália foi caminhando, casou-se, né? Teve lá os seus filhos, a Miriam e o Saulo. E ontem eu vi a Miriam e eu dizia assim: a Miriam é um fruto de alguém que morreu. E eu não estou falando aqui de uma morte física apenas. Mas a mãe da Miriam morreu, talvez hoje, para que a Miriam pudesse estar aqui. A mãe da Miriam morreu para que o pai da Miriam pudesse encontrar a salvação. A mãe da Miriam morreu para que seus filhos não ficassem a vagar pelo mundo. A mãe da Miriam morreu se gastando, perdendo tudo, todas as suas forças. E ver a Miriam aqui, depois de todo o drama vivido, se dando, se entregando, eu dizia assim: Senhor, como tu escolhe os teus amigos? Como tu escolhe? Como é a maneira de Jesus escolher os amigos dele? Nós que não somos nada e nem temos nada. E aí eu queria terminar com uma frase do Papa Leão. O Papa Leão disse que nós jovens, para sermos amigos de Cristo, nós precisamos nos tornar jovens, capazes de amar, de escutar, de rezar e de servir. É essa a condição para ser amigo de Jesus. Capaz de amar, escutar, e quando ele coloca essa palavra rezar, ele coloca entre parênteses, ofertar-se. Porque quem reza se oferta, se entrega, se dá. Quem reza tem coragem de dizer para Deus: aqui estou, Senhor. E eu gostaria de nós fazermos o nosso momento agora de oração, de efusão seguinte. Todo mundo fique calmo. Aqui está o que vocês querem. Nós vamos rezar agora para que você... Ontem nós cantávamos um refrãozinho de uma música que dizia o quê? É preciso crer e confiar. É assim? Ele nunca vai tirar a sua liberdade se não quer ir. Mas se tiveres coragem e a loucura de acreditar, então irás provar, ele pode muito mais. Aqui é o que vocês podem. Aqui é o que vocês podem. E o que é que Deus pode na vida de vocês? O que é que a música diz?
então irás provar. Ele pode muito mais. Eu queria que vocês experimentassem do mais de Deus. No final do Eu Mais Eu quero ouvir tua voz, eu quero